Oi, aí, olá, gente, tudo bom? Começando aqui mais um vídeo do meu canal pra vocês. E é aquela coisa, né, meu povo, que eu sempre falo. Se você caiu aqui por acaso, eu te peço, assiste esse vídeo até o final. Daí, se você gostar, dá um like, comenta bastante, compartilha e mostra pra todo mundo, que me ajuda muito. E faz o seguinte, enquanto estiver rolando um anúncio aqui, em vez de você pular ele, que eu sei que é chato, você comenta aqui uma palavra pra mim, tá? E a palavra que eu quero que você comente hoje é programa de TV. Comenta pra mim que eu vou te responder dando um coração. Se você tiver afim também, me segue nas outras redes, que eu tô sempre ativo por lá, sempre contando alguma coisa ou outra aqui sobre o canal. E é isso, né? Aviso entregue, recado dado, vamos pro caso. No vídeo do Mentes Insanas. Jasmine Lepore Fiore nasceu em 1981. Na época do caso, ela tinha 28 anos de idade. Seus pais se divorciaram quando ela tinha 8 anos e ela foi criada por sua mãe, Lisa Lepore, em Bernardino, Califórnia. Já na sua juventude, ela gostava de jogar futebol e já trabalhou em uma mercearia local. Já na sua vida adulta, a Jasmine trabalhou como modelo de biquíni e também aquelas modelos que fazem pintura corporal. Então ela trabalhava em vários cassinos, ela era chamada para aparecer com o corpo pintado ou de biquíni, então ela fazia vários trabalhos desse tipo. Ela também já fez alguns trabalhos de linhas telefônicas para adultos e também ela já fez alguns trabalhos para Playboy, mas ela nunca posou para revista. Era trabalhos assim mais para uma agência de golfe, para ela tirar algumas fotos sensuais, vestindo roupa de golfe para promover os eventos. A Jasmine acabou se mudando para Las Vegas e, segundo o que a mãe dela diz, depois que ela se mudou para Las Vegas, ela abandonou essa vida dela de modelo sensual e ela já tinha outros planos para a vida dela. Um deles era ter um imóvel, porque ela queria ser uma corretora, então ela deu entrada tudinho para comprar. E também ela planejava abrir uma academia junto com a das suas amigas, então ela queria seguir assim por esse rumo. Ela já não estava tão interessada assim nessa vida de modelo. Isso aí é segundo o que a mãe dela disse. Já na vida amorosa da Jasmine, ela teve um relacionamento com um homem chamado Robert Hasman. Ela ficou muito interessada, eles queriam até estabelecer algo mais sério, ficarem juntos, casar, mas acabou que isso não deu certo. E aí no ano de 2005 ela acabou conhecendo o Travis Henrique, com quem ela acabou ficando noiva. E não durou nem um ano o noivado deles, eles acabaram rompendo o noivado, mas continuaram namorando. Eles só não queriam tomar essa decisão de se casar porque eles queriam pensar um pouco melhor na vida. Mas também acabou que não deu tão certo, apesar da Jasmine gostar muito dele, sabe? Isso era nítido. Alguns amigos e familiares dizem que ela gostava muito dele, que se davam muito bem, mas eles tiveram que dar um tempo nisso tudo. Foi aí que a Jasmine conheceu o investidor imobiliário Ryan Jenkins, de 32 anos, em um cassino de Las Vegas. Ele era um corretor de imóveis. E além dele ser um corretor de imóveis, ele era uma figurinha carimbada em reality shows, ele participava de alguns. Inclusive, ele tinha participado de um que se chamava I Love Money, e tinha sido gravado no México, não tinha tanto tempo assim. Inclusive, nesse lugar que os dois se conheceram, foi porque ele tinha acabado de gravar um reality show naquele lugar. O nome do reality era Megan Quer um Milionário. E aí, logo depois que o Jenks concluiu as filmagens de Megan Quer um Milionário, 2 dias depois, no dia 18 de março de 2019, os dois se casaram na Little White Chapel em Las Vegas Street. Então, quando ele conheceu a Jasmine, ele tinha gravado alguns episódios, ele tava nessa transição de gravar. E aí quando terminou de gravar toda a temporada, foi aí que eles se casaram 2 dias depois, para vocês não ficarem confusos. E aí os colegas dele de trabalho dizem que ele era muito louco pela Jasmine. E aí ele até ligava para ela dizendo que ele ia ganhar esse reality show e ia dar a vida que eles mereciam. O prêmio era de 250 mil dólares. O que era um amor até então inocente foi se tornando algo doentio,
Os colegas de trabalho diziam que o Jenkins era completamente obcecado pela Jasmine. Ele estava sempre ligando para ela o tempo todo, porque nessa época ele estava gravando reality e ela estava em Las Vegas. E aí ele ficava ligando para ela o tempo todo para saber o que ela estava fazendo e tudo tal. E eles dizem que ele tinha muito ciúme, gente, de qualquer homem, assim, muito mesmo. Principalmente dos ex-namorados da Jasmine. Ele sempre desconfiava que ela tava tendo alguma coisa com eles, sabe? Aqueles que eu citei pra vocês no começo. Era tudo muita loucura e eles se casaram assim muito rápido. Foi rápido demais, eles nem se conheciam direito. E diferente do que a Jasmine achava, o Jenkins não tinha dinheiro nenhum. Ele sempre pedia dinheiro pra Jasmine, assim, qualquer coisa que ele ia fazer, ele pedia dinheiro pra ela. Ela era bem sucedida, óbvio, e ela procurava alguém, assim, no mesmo patamar dela, digamos assim, para os dois crescerem juntos. E ele não tinha dinheiro, e aí ele sempre dizia que ia pagar ela assim que o dinheiro dele fosse liberado, porque ele era do Canadá, e o dinheiro dele meio que estava detido lá no Canadá, e ele estava esperando liberar, e era uma burocracia. Só que esse dinheiro nunca era liberto, e ele nunca pagava ela, e isso foi cansando. Se for contar, gente, a dívida que ele tinha com a Jasmine, apesar dele ser um casal, eu acho que não tem nada a ver, era muito dinheiro. E aí, obviamente, a Jasmine foi cansando disso. E segundo algumas pessoas, a Jasmine ainda tinha uma relação com seu ex-namorado, que era o Henrique, que ela gostava muito, que eu falei pra vocês. Eles dizem que ela ligava pra ela e que eles marcavam de se encontrar. Então a relação dela com o Jenkins não estava muito boa e isso fazia ele ter muito mais ciúme dela. Então chegou uma época que os dois já não estavam tão bem assim, eles estavam meio que não estavam mais juntos, não sei se vocês entendem, ainda tinham um compromisso diante a lei, mas os dois estavam cada um no seu canto assim se resolvendo ainda. E aí houve uma história, pelo que eu entendi, que a Jasmine beijou o Henrique, que eles estavam se aproximando de novo, e o James ficou sabendo, ficou enfurecido. E aí ele acabou agredindo a Jasmine com um soco no braço, que fez ela cair dentro de uma piscina. Isso de acordo com o Henrique, porque ele estava lá nesse momento, foi uma confusão assim entre os três. E aí, em junho de 2019, o Jakes foi acusado no condado de Clark, Nevada, por agressão e violência doméstica. O Jakes devia ser julgado no mês de dezembro, mas acabou que não aconteceu, porque ele e a Jasmine se reconciliaram, eles se acertaram e resolveram retomar a relação. E aí eles viajaram para Las Vegas para um jogo de poker muito importante que ia ter lá. Uma coisa que eu achei curiosa é que a mãe da Jasmine acreditava 100% que ela tinha terminado seu casamento com o Jenkins e aí eles tinham voltado. Só que, segundo os registros e tal, eles ainda eram casados diante da lei, ninguém tinha rompido nem se separado. E eu achei curioso pelo fato da mãe dela não saber disso, ou por ela ter falado pra mãe dela que eles ainda eram casados, sabe? Não entendi muito bem o porquê que isso aconteceu. Então a Jasmine e o Jenkins chegaram e se registraram no hotel L'Auberge Del Mar, em San Diego, na noite do dia 13 de agosto de 2019. Eles deveriam participar de um torneio de pôquer para uma arrecadação de fundos de caridade. Um vídeo de vigilância capturou Jasmine e Jenkins deixando o Hilton por volta das 2h30 do dia 14 de agosto. O casal foi visto mais tarde no Ivy Hotel, uma boate no centro de San Diego, por volta das 4h30 da manhã. Jenkins voltou ao hotel sozinho. Então Jenkins saiu com a Jasmine, foram para esses lugares durante a madrugada e ele acabou voltando sozinho. A câmera não gravou a Jasmine, não se sabia onde ela estava. E aí no dia seguinte, às 9 horas da manhã, o Jenkins também deixou o hotel sozinho. Então é óbvio que a família ficou muito preocupada, os amigos, e foi feita uma busca no local. Todo mundo queria saber onde a Jasmine estava, porque era estranho, gente. Ela não conhecia muitas pessoas lá, ela tinha saído só com o Jenkins, era quem ela devia estar mais apegado, não tinha para onde ela ir. As coisas dela estavam no hotel, então se eles tivessem brigado, algo do tipo, ela ia ter que ir lá para pegar suas coisas. E aí, no dia 15 de agosto, por volta das 7 horas da manhã, o corpo da Jasmine foi encontrado dentro de uma lixeira. O corpo estava dentro de uma mala em uma lixeira em um beco em Buena Park, Califórnia. Demorou poucos dias para identificar se era mesmo a Jasmine, já que o estado que ela foi encontrada era assim um pouco terrível. Era difícil de identificar quem era.
E aí ela foi identificada através dos seus implantes nos seios, silicone, pelo número de série. Mais tarde a polícia encontrou a Mercedes branca da Jasmine abandonada em Hollywood West. Era mais ou menos cerca de 1 quilômetro da cobertura onde a Jasmine e o Jakes estavam hospedados. A polícia disse que no veículo havia uma quantidade significativa de sangue, algumas manchas de sangue e evidências que mostram que houve muitos puxões de cabelo, já que tinha vários tufos de cabelo dela perdidos ali pelo carro. No dia 15 de agosto, às 8h55 da noite, o Jenkins foi relatar o desaparecimento da sua esposa para a polícia. Eu tô voltando um pouco aqui no tempo pro dia 15 para vocês agora terem uma noção do que o Jakes fazia nesse meio tempo que a Jasmine não era encontrada. Então ele foi relatar o desaparecimento dela. Ele disse que a última vez que tinha visto a Jasmine foi no dia 14 de agosto, que foi naquela noite que aconteceu tudo, e que depois que eles concluíram suas atividades no cassino, ela pegou o carro dela e saiu, disse que ia resolver algumas coisas e nunca mais voltou. Então, por volta das 9 horas do dia 16 de agosto, depois dele fazer as malas, o Jenks foi visto deixando o local onde ele estava hospedado. Então, segundo a polícia, o Jenks deixou Los Angeles e foi até Nevada para pegar uma lancha que ele tinha lá. E aí no dia 17 de agosto a polícia entrou em contato com o Jenks e ele disse que estava em Utah se dirigindo para o Canadá para resolver alguns problemas de imigração. Então no dia 18 foi quando o corpo da Jasmine foi identificado. E aí no dia 19 o Jenks ligou pro pai dele para dar notícia dizendo que tinham encontrado o corpo da Jasmine. Então ele que falou pro pai dele tudo que tinha acontecido. Então em algum momento entre os dias 19 e 20 o Jenks conseguiu cruzar a fronteira com a sua lancha e foi pro Canadá e tal. E era o que ele não deveria fazer, mas na época ele não foi considerado suspeito de nada. Ele era apenas uma pessoa que estava ajudando nas investigações, mas a primeiro momento eu não sei por que ele não foi considerado um suspeito. No dia 19 de agosto, um homem que correspondia à descrição de Jenks foi visto pilotando um barco em uma marina em Point Roberts, onde a madrasta de Jenks morava. E a polícia acreditava que realmente era o Jenks, e aí eles receberam a ordem que não era para ninguém estar cruzando as fronteiras. Foram colocados vários barcos para não deixar as pessoas passarem ou atravessarem, mas ele conseguiu fazer isso. Então depois da polícia investigar bastante e ver, sabe, a gente não tinha pra onde correr, só tinha o Jenks, assim, ele era o principal suspeito. Eu não sei porque ele não foi suspeito desde o começo. E aí no dia 20 de agosto, foi emitido o mandado de prisão pro Jenks, por todo esse ato contra a Jasmine. Por volta das 6 horas, no dia 20, o Jenks chegou em um PT Cruise prata com a jovem loira em um motel na Columbia, Canadá. Então ele chegou para se instalar nesse hotel já com essa outra mulher loira misteriosa. Então eles chegaram lá e a mulher foi fazer lá, pagar, os 3 dias que eles ficariam nesse motel, e ele ficou do lado de fora, no seu carro, esperando. O gerente do hotel descreveu essa mulher como uma mulher entre 25 a 30 anos, muito atraente e também muito calma, e que eles não conversaram muito durante o registro dela. Então foi provado depois que essa mulher, na verdade, era a irmã do Jenks, o nome dela era Alena Jenks. E aí ela entrou com o Jenks nesse quarto de motel e depois de 20 minutos ela saiu e deixou ele sozinho. No dia seguinte, no dia 21 de agosto, o gerente do hotel disse que viu o Jenks saindo de lá sozinho e que ele estava assim completamente acabado, a fisionomia estava assim irreconhecível, parecia que ele tinha chorado, não tinha dormido. Então o Jenks saiu, depois ele voltou pro seu quarto de hotel. Então o pessoal do hotel começou a achar muito estranho, porque eles viram poucas atividades do Jenks nesse período que ele esteve no hotel. Então ele não pediu serviço de quarto, ele não saiu pra nada, não pediu comida. E eles começaram a achar estranhos. E já tinha vencido os 3 dias que ele tinha pagado e ele não desceu pra ir embora, ele tinha que desocupar o quarto. Então o gerente do hotel e o seu sobrinho resolveram subir até o quarto para verificar. E quando eles chegaram lá, eles encontraram o Jakes já sem vida. Ele estava pendurado num cabideiro com um cinto em volta do pescoço, o que indica que ele tenha se enforcado. A polícia foi acionada
E no computador do Jenks, né, eles encontraram um documento que o título estava escrito As Últimas Vontades de Jenk. Esse documento nunca foi divulgado, mas o que dá a entender, e com certeza, ele tirou a sua própria vida. No dia 27 de agosto do mesmo mês, a polícia achou como se fosse uma casinha, um quarto onde tinha vários pertences do Jenks, roupas, um monte de coisa. Isso aí ficava em Washington, ninguém nunca soube por que isso estava escondido lá, não estava nem na sua casa, estava totalmente isolado. Depois desse acontecido, foi descoberto também que o Jenks já tinha sido acusado 2 anos antes desse caso de agredir uma mulher, então ele já tinha um histórico de violência contra a mulher, o que muita gente não sabia. O último reality que ele gravou foi Meghan, que é um milionário. E aí, como eu falei pra vocês, ele tinha gravado, só que esse programa não tinha sido exibido ainda antes desse caso acontecer. E os produtores resolveram não exibir essa temporada inteira por causa do Jenks, em respeito à família. Eles não deixaram passar reprises do programa, nenhuma temporada, nem as que o Jenks não estava. E esse aí foi realmente assim o fim desse programa, não passou mais, foi tudo cancelado por conta desse caso horrível que aconteceu. E os produtores do programa disseram que eles jamais teriam permitido que o Jenks participasse se eles soubessem desse histórico deles, então eles tentaram assim se retratar de toda forma possível, porque muita gente achava que eles sabiam disso, mas eles dizem que não tinham culpa de nada, não sabiam quem realmente ele era. Então, foi isso, gente. Esse foi o caso, acabou desse jeito, isso afetou muitas coisas, inclusive o programa de TV e tal. Uma história bem triste. Mas foi o caso. Eu espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui o que vocês acharam, se você conhecia. E é isso, eu vejo vocês no próximo caso. É nóis.